Se você olhasse para a minha vida naquela época, talvez você ia achar que estava tudo certo comigo. Empresa funcionando, aluno entrando, post no Instagram sorrindo, aquela imagem de sucesso que todo mundo adora vender. E eu também queria acreditar nisso. Eu tentava me convencer que era só uma fase difícil, que era normal, que ia passar. Só que no fundo, eu já sentia que estava tudo começando a desabar. Primeiro foram uns atrasos nas contas, uma fatura aqui, outra ali, empurrando com a barriga. Depois a receita começou a cair. O que entrava já não cobria mais o que saía. Mas eu seguia lá fingindo que estava tudo sob controle. Para mim, para minha esposa, para todo mundo. O problema é que a mentira que a gente conta para a gente mesmo é a mais perigosa. Pode até parecer um clichê isso aí, mas é uma verdade muito profunda. Eu vi o saldo da minha conta cada vez menor. Eu via as parcelas dos cartões virando uma bola de neve, via a tensão dentro de casa crescer. Minha esposa tentando ser forte, minha filha sem entender direito o que estava acontecendo e eu fazendo de tudo para não enxergar, tampando o buraco de um lado enquanto o chão afundava do outro, tentando tampar o sol com a peneira, fingindo que era só uma fase ruim, fingindo que dava para aguentar mais um pouco. Até que isso parou de ser uma fase e virou uma realidade. A gente teve que sair da casa onde a gente morava. Uma casa que tinha um aluguel de 10 mil por mês e a gente pagava tranquilo. Troquei por um apartamento fedido mesmo, de R$ 700. Tive que trocar o carro, tive que vender o carro, uma SUV de R$ 100 mil, porque a gente precisava do dinheiro para continuar vivendo. De um faturamento de 3,5 milhões num ano, eu não conseguia nem fazer 10 mil por mês. Mais de meio milhão em dívida. Quase sem receita, sem reserva, sem carro, sem dignidade. Vergonha é pouco para explicar o que eu sentia. Eu me comparava com o cara que eu já tinha sido e não conseguia mais me reconhecer. Era humilhação todo dia, era aquele nó na garganta o tempo inteiro. Era medo de abrir o aplicativo do banco todo dia. E aí veio um golpe final. Estava na garagem lá do apartamento, minha filha pequena desceu do carro carregando a mochila dela, pesada, uma mochila maior que ela, subindo a escada sozinha, sem pedir ajuda. E eu parado, só olhando. Veio aquele aperto no peito, sabe? Aquele nó que não desce, não sobe. E a pergunta que me rasgou por dentro: que tipo de pai que eu virei? Que exemplo de homem que eu estou sendo para minha filha, que nem pede, papai, leva minha mochila, está muito pesada. Não, ela sentiu que ela tinha que levar sozinha. O que eu estou ensinando para ela sobre a vida? Que ela tem que carregar todos os fardos. E para piorar tudo, ela nem queria mais ficar comigo. Todo final de semana eu nem percebia isso, mas ela queria ir para a casa dos avós. E vinha o pensamento que até me dói de lembrar: bom, pelo menos eu não vou precisar cuidar dela agora, afinal de contas, eu estava precisando de cuidado, esse foi o fundo. Vergonha, tristeza, raiva, medo, tudo misturado num buraco que parecia que não tinha mais fundo. E como se não bastasse isso, alguns dias depois a minha esposa, chorando, me falou: você prometeu que a gente nunca mais ia passar por isso. A gente nunca ia passar por isso. Uma promessa quebrada, o olhar de decepção de quem acreditou em mim. E eu falhei. Ali eu entendi, eu tinha deixado de ser o líder da minha casa. Eu tinha deixado de ser o homem que eu prometi para mim mesmo ser. Eu tinha deixado de ser o dono da minha vida. Eu tinha virado passageiro da minha própria vida. Eu tinha virado um fardo, um problema. Eu tinha virado um frouxo. Foi ali que a ficha caiu. Ou eu mudo agora, ou já era a minha vida, já era tudo. Só que mudar naquela altura, para mim, parecia algo impossível. Eu não sabia nem por onde começar. Eu me sentia pequeno, fraco, sem direção. Eu tentava me justificar, tentei empurrar a culpa para os outros, tentei esperar que alguma coisa milagrosa acontecesse, sabe aquela coisa? Mas nada aconteceu, porque a verdade é essa: a vida não manda sinal. E não adianta você só ficar visualizando e pensando. Ou a gente acorda, ou a gente vai continuar afundando. Talvez você esteja sentindo isso agora, ou próximo disso, talvez você esteja aí carregando o peso do mundo todo nas suas costas.
tentando parecer forte, tentando acreditar que vai dar certo, mesmo sem ver saída. Eu sei exatamente como é isso. E foi nesse buraco, sem esperança, sem garantia de nada, que eu comecei a buscar um jeito de reconstruir tudo. Sem manual, sem nem ideia do que fazer, do que começar a fazer. Não para me sentir bem, não para postar foto bonita, mas para arrumar a minha vida real, de verdade, por fora e por dentro. Depois daquele dia, as coisas não mudaram de uma hora para outra, não. A real é que eu fiquei ali no buraco por um bom tempo, tentando me enganar, tentando dar um jeito estapafúrdio de resolver as coisas, tentando achar força onde não tinha. Só que tinha hora que nem respirar direito eu conseguia, sabe? Quando dá aquela travada assim. Parecia que o peito estava todo travado, o pulmão não respondia, a cabeça ia explodir, que a qualquer momento eu ia desabar de vez, ia ter um treco ali e morrer. Foi nesse estado, sem saber o que fazer, que eu fiz a única coisa que me restava. Eu parei. Sem planejamento, sem técnica, sem roteiro, eu parei. Eu estava tentando trabalhar um dia e aí bateu uma angústia, um desespero. Eu voltei para casa correndo, escondido, meio esbaforido, escondido de todo mundo, ninguém sabia que eu estava lá. Sentei na minha cama, peguei uma meditação qualquer lá que eu achei no celular, uma última tentativa, sei lá, porque eu nunca fui de meditar, nem de acreditar muito nisso. E tentei seguir aquilo. Mas era difícil, a cabeça estava um turbilhão, o coração estava batendo mais forte, até sem ritmo, as pernas e os braços estavam até formigando, e eu ali, forçando a mim mesmo a continuar. Respira, solta, faz isso, prende, solta. Sem entender direito o que eu estava fazendo, sem sentir melhora nenhuma no começo. Mas eu continuei. Teimosia, talvez. Desespero, com certeza. Depois de um tempo, veio um pequeno espaço, um respiro no meio do caos, um respirozinho, uma trégua daquela bagunça mental que eu estava vivendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu consegui me ouvir um pouquinho, de verdade. Não era paz, não era nenhuma solução ainda, mas era um primeiro passo. Era como se no meio do deserto eu tivesse encontrado um copinho de água, sabe? Foi essa sensação que eu tive. E ali naquele momento simples, ridículo até para quem olhasse de fora, nasceu a primeira faísca do que hoje eu chamo de reset flash. Sem entender direito, sem técnica bonita, sem mágica, só parando, só respirando, só existindo ali, sem tentar consertar tudo de uma vez. Foi ali que eu entendi uma coisa importante. Quando eu não parasse de correr feito um maluco, eu nunca ia conseguir sair daquele buraco. Eu precisava dar uma parada, eu precisava dar uma respirada, eu precisava olhar para mim, para dentro, limpar um pouco a mente, criar um espaço para solução e um espaço para viver mesmo, porque sem espaço nada novo nasce, nada acontece. Foi nesse pequeno reset que a minha vida começou muito lentamente a mudar. Não porque alguém veio me salvar, não porque eu achei uma fórmula mágica, mas porque pela primeira vez eu decidi parar de fugir de mim mesmo e da minha vida. Foi no meio do caos que eu construí o primeiro degrauzinho da minha virada. Depois daquele reset, a gente pensa, né? Toda vez que a gente tem um sucessozinho, a gente acha que está tudo resolvido. Falei, pronto, agora vai! Só que não foi, não. A real é que logo depois daquele respiro, eu percebi que estava preso num ciclo ainda mais sujo, ainda maior, ainda mais profundo do que eu estava imaginando. Um ciclo de fuga. Fuga de mim. Fuga da vida real. Fuga das responsabilidades que eu mesmo tinha largado. E foi aí que eu enxerguei de verdade. Eu estava viciado em fugir. Quando a coisa apertava, eu ia para a Netflix, eu ia para o YouTube, eu ia para o scroll infinito, né? Aquele scroll infinito, sabe? Aquela coisa de rolar a tela de Instagram, TikTok, que aparecesse. Horas e horas gastas tentando desligar a cabeça, tentando esquecer a vida de merda que eu estava levando. Só que não importa o quanto você fuja, quando você volta, a vida está lá, está te esperando, igual ou pior. Foi num desses momentos que caiu a ficha. Se eu quiser mudar a minha vida de verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de fugir. É enfrentar. Simples, cru e direto. Duro, mas simples. E era isso.
Eu não precisava de mais uma técnica milagrosa. Eu precisava encarar a vida como ela era. Sem filtro, sem anestesia, sem desviar o olhar. E ali nasceu o que hoje eu chamo de primórdium. O primórdio de tudo. O primeiro grito real da minha consciência. Chega de fugir! Foi o ponto de ruptura com o escapismo, com o vitimismo, com a ilusão de que uma hora tudo melhora. Nada melhora sozinho, eu descobri da pior maneira possível. Ou você encara, ou você vai continuar enterrado e cada vez mais fundo. Naquele momento eu decidi, eu vou olhar para a minha vida real. Mesmo que doa, mesmo que eu não saiba como mudar tudo agora, mesmo que eu tenha que reconstruir do zero. Já dizem os sábios, né? Se você escreve o problema, já tem metade resolvido. Foi justamente esse choque, essa virada que me deu um impulso para começar a reconstruir, com consciência, com presença, com verdade, sem máscara, sem filtro, sem desculpinha. Era eu contra a realidade. Sabe aquela história lá da escola, sou eu contra a rapa? Pois é, eu contra a realidade. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava disposto a lutar. Foi nessa fase que muita coisa começou a se revelar em mim. Por muito tempo eu ensinei cabeleireiros a prosperarem. Sempre achei que a técnica fosse o grande lance para isso, né? A técnica de fazer cabelo. Mas depois de formar as primeiras turmas, eu percebi que a grande trava da maioria não era a técnica, eram travas emocionais e mentais. Era mentalidade, era visão de vida. E foi a partir dessa percepção que eu comecei a criar a Agiosfera. Não como um projeto, mas como um ambiente, uma esfera, um ecossistema vivo para guiar essas pessoas nos seus processos de renovação. Enquanto eu criava tudo isso para os outros, cursos, treinamentos, mentorias, até programas de negócio digital de múltiplos dígitos. Eu cheguei a mentorar muitos empreendedores digitais, mas tinha uma coisa que eu não estava fazendo: cuidar de mim, cuidar dos meus negócios, cuidar da minha vida. Eu cuidava de todo mundo, fazia todo mundo prosperar e não cuidava de mim. Eu estava desenvolvendo o que depois iria virar a Agiosfera, mas eu estava completamente fora da minha própria rota. Foi aí que eu lembrei de uma parada que eu já sabia há tempos, mas eu tinha esquecido. A história da renovação da águia. Foi no meio desse turbilhão todo aí. Talvez você conheça, talvez não, mas escuta isso. A águia vive cerca de 70 anos. Mas por volta dos 40, mais ou menos, ela começa a envelhecer. Mas ela começa a envelhecer de um jeito que impede ela de continuar voando. E ela está na metade da idade. O bico fica torto e fraco, ela não consegue mais se alimentar direito. As garras perdem força e ela não consegue mais se agarrar e nem castar direito. As penas começam a ficar pesadas demais e a dificuldade de voar é cada vez maior. Ela não consegue mais se alimentar, nem caçar, nem voar. Ela está viva, mas ela não vive mais. E aí ela tem duas opções: morrer de vez ou passar por um processo brutal de renovação. É muito engraçado, porque ela sobe até o topo de uma montanha e se isola, fica sozinha, completamente sozinha. Com o bico, mesmo já desgastado, torto e tudo mais, ela arranca as próprias garras. Depois, ela arranca todas as penas. E começa a bater o bico numa pedra até o bico cair. E ali, nua, ferida, sozinha, ela espera tudo crescer de novo. Com o tempo, o seu bico nasce novo, renovado. As garras crescem novamente, com força, e as penas crescem brilhantes. Quando o bico novo nasce e as garras e as penas voltam, ela voa. Ela voa de novo, só que ela voa melhor. Ela voa como nunca antes. Quando essa história voltou para mim, caiu como um espelho. Cara, sou eu isso aí. É isso que está acontecendo comigo. Eu estou precisando ir para o alto da montanha. E foi nesse processo, nesse caos, nessa descida, que as primeiras peças do que mais tarde viraria a Agiosfera começaram a nascer. E a Agiosfera não é uma comunidade, não é só um grupo ou uma escola. É um ecossistema que nasce do caos e me conduziu e pode te conduzir para o voo alto. É onde você aprende a cair, a quebrar, a renascer e depois voar alto, com estratégia, com presença, com propósito e com prosperidade real. Foi dentro desse processo que tudo começou. A primeira fase foi o bico curvado, né? Nada funcionava mais. As estratégias antigas que me trouxeram até ali onde eu estava já não serviam mais, as coisas não funcionavam.
Tudo que antes funcionava, agora me prendia como uma prisão mesmo. Meu jeito de trabalhar, de pensar, de vender, de lidar com a vida. Estava tudo vencido, curvado, desatualizado. Foi ali que eu comecei a buscar o meu eixo, meu centro. Aquilo que, se eu alinhasse, tudo ao redor iria voltar a fazer sentido. Esse foi o primeiro sinal do que viria a ser o que eu chamo hoje de núcleo áureo. A segunda fase das garras enferrujadas, né? É uma parte de agir sem resultado. Eu estava agindo, tentando, trabalhando, correndo, fazendo tudo, mas sem direção, sem alma, sem vontade real. Era um monte de esforço jogado fora porque eu não estava conectado com o que realmente importava. Eu estava agindo no piloto automático, com base em crenças erradas, com base em medo, com base em abobrinha que colocaram na minha cabeça lá atrás. Foi aí que nasceu o que hoje eu chamo de GPS das transformações, né? G de gaiolas que me prendem, P de pilotos que me sabotam e S dos saltos que eu precisava dar. A fase 3 das penas pesadas, o excesso que me puxava para baixo, a ficha caiu, né? Muita coisa que eu achava que era conquista era peso. Títulos, projetos, compromissos, tarefas, as preocupações que eu estava tudo me afundando, porque estava desalinhado, estava me puxando para baixo. Foi aí que eu comecei a me organizar de verdade. Mas não com listinha de tarefa, não. Com uma estratégia, com mais inteligência, com ritmo. Eu parei mesmo para refazer. A base do que hoje é a gestão áurea da vida, que eu chamo de Aurix. A fase 4 foi o isolamento no alto, o reencontro com a minha essência. Foram as fases da águia de verdade. Eu precisei me recolher, desapareci um pouco, sumi de mim, do mundo, da minha família. Até minha mãe me cobrou isso por um tempo. Foi quando eu parei de buscar aprovação, aplauso, curtida e comecei a ouvir de novo a minha própria voz. Ali estava nascendo o método voo, que é ver com clareza, organizar com verdade e otimizar com sabedoria. Esse método virou o meu alicerce, minha nova forma de viver. Foi no meio desse processo rasgado, dolorido, mas real, que a Águiosfera começou a se formar. Não como uma ideia bonitinha, mas como uma necessidade minha de sobrevivência real, como uma rota de fuga do cativeiro que eu mesmo tinha construído para mim. Foi muito louco, porque as pessoas começaram a me ver distantes e depois começaram a me ver diferente. Foi nesse renascimento que eu descobri a maior virada de todas. A vida, presta atenção nisso, a vida nunca vai ser equilibrada, mas ela pode ser harmoniosa, se eu souber focar no que importa. Depois de passar por tudo aquilo, ainda tinha essa trava pesada me segurando. Uma ideia que eu carregava há muitos anos e que muita gente carrega até hoje sem perceber. A ideia de que para ter uma vida boa, você precisa equilibrar vida pessoal, vida profissional. Precisa equilibrar tudo, que nem um monte de prato, assim, trabalho, família, saúde, amigos, lazer, espiritualidade, a casa arrumada, tempo de qualidade, negócio. E ainda ser feliz e grato todo dia, equilibrar tudo ao mesmo tempo. Como se a vida fosse uma planilha bonitinha do Excel, onde tudo cabe direitinho nas caixinhas ali, tudo igualzinho. Equilíbrio. Parece perfeito demais para questionar, não é? Quem é que vai levantar a mão e dizer isso aí de equilíbrio é mentira? Ninguém. Porque o equilíbrio virou uma religião silenciosa. Só que aí a vida real veio me ensinar o que nenhuma palestra motivacional tem coragem de falar. A vida é desequilibrada. Sempre foi, sempre vai ser. Você nunca vai conseguir dividir a sua energia certinho entre todas as áreas da sua vida. Nunca. E quanto mais você tenta forçar isso, quanto mais eu tentava forçar isso, mais frustrado, mais cansado e mais perdido eu me sentia. Foi aí que caiu a ficha de verdade. Não é para equilibrar. Deixa desequilibrado. Vamos só harmonizar esse desequilíbrio. Foi nessa hora que eu lembrei de uma outra parada, né, que eu já estudava há tempos também, mas tinha esquecido. A proporção áurea. Já ouviu falar em proporção áurea? Sabe quando você olha para uma flor, uma concha do mar, ou até para o rosto de uma pessoa e pensa, nossa, que lindo, que perfeito. A natureza é perfeita mesmo, né? Quando você olha uma paisagem, mas você não sabe explicar o porquê que aquilo é bonito. Isso acontece porque existe um padrão escondido.
uma espécie de lei da natureza, uma lei da natureza, a lei da perfeição, a lei da beleza. Um número que aparece de novo e de novo e de novo em tudo que é vivo, bonito, funcional e harmonioso. Essa parada chama proporção áurea, um número, uma proporção mesmo. Ele está na natureza, nas galáxias, nas flores, nos furacões, nas conchas, no corpo humano, no DNA, nas construções mais icônicas e até nas músicas que mexem com a gente. Mas o mais impressionante não é só onde ela aparece, é como ela funciona. A proporção áurea é o jeito natural da vida organizar as coisas com o mínimo de esforço e o máximo de resultado. É a eficiência perfeita. A natureza usa esse padrão porque ele gasta menos energia, gera mais crescimento, produz mais beleza, muito menos atrito. É a matemática da vida inteligente, matemática da perfeição. É o dedo de Deus. E quando eu entendi isso e lembrei disso, eu parei tudo, porque eu estava tentando equilibrar tudo à força, fazer tudo ao mesmo tempo, dar conta de tudo. E eu me sentia cada vez mais esgotado, mais improdutivo, mais infeliz. E aí eu percebi que não era sobre dividir a minha vida em partes iguais. Era sobre distribuir a minha energia do jeito certo, com sabedoria, com estratégia baseada na natureza. A natureza está aí. A proporção áurea me ensinou que a harmonia não vem da igualdade, ela vem da proporção certa entre as partes. Mais foco onde tem mais impacto, menos esforço onde não vale a pena. Mais resultado com menos desgaste. Basicamente é isso. E quando você aplica isso na sua rotina, na sua agenda, nas suas decisões, nos seus momentos, você sai da exaustão, você elimina a culpa, você sai da confusão e começa a viver com ritmo, com leveza, com retorno real de cada ação que você faz. A vida para de te drenar e começa a te devolver. Esse é o poder da proporção áurea. Foi aí que eu entendi. A vida nunca vai ser uma balança perfeita, mas ela pode ser uma espiral de crescimento. A espiral é um dos símbolos da proporção áurea, inclusive. Se eu souber focar na medida certa, na coisa certa, no momento certo, eu vou conseguir resultados extraordinários em todas as áreas da minha vida. E isso mudou tudo. Foi nesse momento que nasceu o que hoje eu chamo de foco áureo. Uma nova forma de viver, onde eu comecei a priorizar com coragem. No começo precisa ter coragem. Onde eu comecei a aceitar que não dá para fazer tudo. Onde comecei a gastar energia onde realmente transformaria a minha vida. E onde você para de carregar a culpa de não dar conta de tudo. Cara, quando eu comecei a aplicar isso de verdade, assim, no dia a dia da minha vida, foi como sair de uma prisão invisível. De um dia para o outro, e isso aí foi de um dia para o outro mesmo. Quando eu comecei a aplicar, a minha vida virou completamente. Eu fiquei extremamente mais produtivo, mais leve, mais presente, mais estratégico, mais em paz. Até a memória melhorou. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que eu estava crescendo de verdade. Por dentro e por fora. Sem culpa, sem vergonha, sem pressão inútil. Só alinhado com o que mais importava. Mas eu sentia que ainda faltava uma coisa, porque ter clareza é bom, ter foco é essencial. Mas sem ação, clareza e foco não serve para nada. Eu sabia o que eu precisava fazer. Agora só faltava fazer. Eu tinha agenda, agora era cumprir a agenda. Foi aí que veio o salto. Porque eu sabia que já estava na hora de agir. Mas não era qualquer ação. Não era sair fazendo tudo de novo igual antes. Não era meter o louco. Era diferente. Era o tipo de ação que muda tudo. Aquela ação que você sente que se você não fizer agora, você nunca mais vai fazer. E se você fizer agora, tudo vai ficar mais fácil ou até desnecessário. Foi aí que me veio a imagem da águia empurrando o filhote do penhasco. Não sei se você sabe disso, mas tem essa cena simbólica que muita gente já ouviu falar. O filhote está ali no ninho, confortável, bonitinho. Só que aí a mãe vê e sabe que já chegou a hora, já cresceram as penas. Tá na hora, meu filho. Sabe o que ela faz? Ela vai lá e empurra o filhote do alto do penhasco. Empurra sem dó, sem choro nem vela, sem segurança, por um motivo simples. Ou ele aprende a voar, ou ele vai morrer tentando. Na hora eu entendi, esse era o meu momento de dar esse salto. O meu salto. E o mais louco, eu não pulei por impulso.
Não pulei no escuro. Eu pulei com um plano. Antes de saltar, eu escrevi o meu, que eu chamo de PES, meu plano estratégico do ser. Literalmente isso. Peguei papel, caneta, ou no computador, cada hora eu fazia um lugar, e montei um plano de reconstrução. Reconstrução da vida, do meu propósito, da minha rotina, de renda, da minha identidade. Aí eu defini quem eu queria ser, como eu ia me tornar esse cara, o que eu ia parar de aceitar, o que eu teria que aprender, o que eu ia fazer mesmo com medo. E o mais importante, eu não fiquei só no papel e na caneta e no computador. Eu fiz o que muita gente chamaria de completa loucura. Eu mudei tudo. Eu deixei para trás negócios que qualquer um diria e disseram que eram o meu lugar no mundo. Negócios que já tinham dado certo, que já tinham faturado alto, que sustentaram minha família por anos. Eu deixei para trás uma marca de cosméticos profissional que muita gente ainda admira. Eu deixei de lado a minha escola online para cabeleireiros, que já tinha faturado mais de 8 milhões de reais nos últimos anos. Mas eu sabia que continuar lá seria ficar no passado, seria me judiar, seria me torturar. E eu não estava mais disposto a viver fora do meu centro. Não foi fácil não, mas foi verdadeiro. E quando você faz esse tipo de escolha, você muda. Você deixa de ser alguém que está tentando e passa a ser alguém que realmente decidiu. Foi isso que marcou o meu salto. Não foi coragem. Porque coragem é você agir apesar do medo. Foi compromisso. Foi uma virada de verdade, real. Com data, com passo a passo, com pressão. E sabe o que mais foi decisivo nesse salto? A transformação visível. Foi muito louco. A minha esposa, que já tinha ouvido promessas minhas demais, dessa vez viu diferença. Porque eu não prometi, eu fiz. Ela viu o homem mudando, viu o pai voltando, viu o parceiro reaparecendo. E aí ela apostou. Minha filha, hoje, já deixa lá a mochilinha para eu levar, porque eu me tornei esse homem. E elas só apostaram em mim porque viram a mudança, tá? O apoio veio como consequência, não como condição. O salto foi meu e tinha que ser. Que é o seguinte, se você precisa mudar, ou você muda, ou você continua na mesma de mal a pior. Não tem talvez, não tem... Deixa eu ver se alguém me puxa, não tem... Ai, mas eu não tenho apoio. Eu por muito tempo falo, você não me apoia. Você não me apoia. Não tem essa parada. Porque tem uma verdade que doeu e que dói e que vai doer em você, mas que liberta. Só tem uma pessoa no mundo que realmente quer que você mude para melhor do que doer. Duas. Uma é você mesmo, quando você quer. E uma que sempre vai querer, o seu mentor. Nem pai nem mãe, porque pai e mãe têm dó. Eles querem te ver bem, mas não querem te ver sofrendo para mudar quando precisa. Preferem te ver seguro do que te ver grande. Nem esposa ou esposo. Por quê? Porque estão com você pelo que você é, pelo que você foi, ou pelo que acreditam que um dia você vai ser. Mas eles também têm medo de mudança, porque a mudança mexe na relação. E os amigos? Os amigos você esquece, porque a maioria quer que você fique do jeito que você está. Porque se você muda demais, se você mudar demais, eles vão perder o parceiro ou a parceira de fuga, o parceiro ou a parceira de reclamação, o parceiro ou a parceira de zona de conforto. Então não espera, não terceiriza, não se ilude. Quem muda a nossa vida, quem mudou a minha vida fui eu. E quem te empurra para isso de verdade é quem já passou pelo fogo e sabe como sair do outro lado. Seu mentor. O resto é bônus ou obstáculo. Foi assim comigo e vai ser assim com você também. E cara, depois disso, a coisa começou a acontecer de verdade. Por quê? Porque as oportunidades começaram a aparecer. É muito louco quando isso acontece na nossa vida. Coisas que sempre estiveram ali, mas que eu não via. Negócios, clientes, ideias, dinheiro. Dinheiro. Antes tudo parecia trancado, escasso, impossível, difícil. Mas não era falta de chance. Era falta de clareza, de foco, de energia, de abrir os olhos, de estar conectado com uma energia diferente. Porque quando você está desorganizado por dentro, sua mente entra em modo de sobrevivência. Eu só enxergava o que estava faltando, eu só via problema, eu só via dívida, eu só via pressão. E comecei a achar que estava tudo dando errado mesmo, quando na real
Era eu que não estava conseguindo ver. Mas quando você alinha, você começa a ver o que sempre esteve ali. Começa a enxergar, eu comecei a enxergar onde é que estavam as brechas, onde é que estava o dinheiro, onde é que estava o tempo, onde é que estava o movimento das coisas. Foi isso que aconteceu comigo, eu não virei gênio, nem ganhei na loteria. Eu só alinhei. Alinhei aquilo que eu queria ser, o jeito que eu queria fazer aquilo. E o que me reconstruiu virou o que eu ensino hoje, virou estrutura, virou método, virou ecossistema, virou agiosfera. A agiosfera é uma forma nova de viver, com presença, com direção e prosperidade real. Não é uma ideia bonitinha. Foi criado pela minha necessidade. Foi o que me sustentou quando tudo parecia completamente perdido. E foi isso que me levou a criar o que hoje eu chamo de áureos. Uma base sólida, absoluta, aplicada e validada, que reconstrói a vida de quem aplica. Tudo começou lá pelo reset flash, aquela pausa, aquela respiração no meio do caos que eu dei. Depois veio o primórdio, o rompimento com as distrações e as fugas. A decisão de olhar para a vida de verdade. A partir daí, o GPS das transformações entrou em ação. As gaiolas que me prendiam foram eliminadas. Os pilotos automáticos que me sabotavam foram desligados e os saltos que eu precisava dar foram dados. Então eu determinei o meu núcleo áureo. Eu escolhi o meu ponto de potência, aquilo que, quando você alinha, tudo ao seu redor se ajusta. Sua vida começa a responder numa velocidade impensável. E aí eu precisei organizar minha vida de verdade. Como? Em proporção áurea. E eu vou repetir isso com toda clareza. Equilíbrio da vida é balela. Você precisa harmonizar o desequilíbrio, porque isso é o que realmente gera prosperidade total. Colocar mais energia no que mais importa agora, alavancando e acelerando os resultados em todas as áreas da vida, sem culpa por não dar conta de tudo. Foi isso que eu aprendi a fazer. Organizar o meu tempo, a minha energia, a minha atenção, o meu dinheiro com inteligência, sabendo que tem momento que a missão vem primeiro, outros momentos a família vem primeiro, outros momentos é o meu corpo e a minha saúde que vem primeiro. E que tudo isso pode coexistir desequilibradamente, mas com harmonia, desde que você tenha intenção e prioridades claras. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Eu parei de sentir um fracasso por não conseguir equilibrar e comecei a viver com verdade, foco e paz no desequilíbrio harmonioso. Mas nada disso se sustenta se você continuar tentando viver de qualquer jeito. Foi por isso que eu desenvolvi o foco áureo, porque aí eu podia focar só no que realmente move a minha vida. E você pode fazer isso com a sua. Nada de agenda lotada e sem resultado. Aqui é foco no que realmente multiplica. E com o plano estratégico do ser, o meu plano estratégico de vida, eu deixei de só pensar em como eu queria viver e passei a construir isso com clareza, com prazo, com ação. A cada semana, o método Voo me guia. Eu vejo mais coisas, organizo e otimizo para não me perder de novo, para manter o ritmo, para crescer com intenção, com velocidade, em qualquer esfera da vida. Tudo isso está na agiosfera. Tudo isso eu coloquei lá, não para te impressionar, mas para te servir, para te destravar, para te ajudar a lembrar quem você é de verdade. E te dar a estrutura de viver como você merece viver, do mesmo jeito que eu fiz comigo e com a minha vida. Se você sente que está apagando incêndio todo dia, se você sente que tem mais dentro de você do que você está conseguindo colocar no mundo de verdade, se você sabe que tem um chamado, mas ainda não conseguiu ouvir isso com clareza ou começar a fazer, se você é um inconformado, silenciado pelas circunstâncias que a vida te colocou, é porque a sua vida real está te esperando. E ela não chega com uma fórmula mágica. Ela chega com a sua presença, com a sua decisão, com a direção certa e com um método. Destrave o que te prende, descubra o que é seu, direcione tudo para isso. E voe muito alto. Eu sou Felipe Restini. Boas-vindas à Agiosfera, boas-vindas ao Mundo Águia. Um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima.